A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Parte 4, capítulo 31. Lazer e distrações. Parte 2. No período de férias, consenti de boa vontade que o vosso filho participe de uma colônia ou de um acampamento. Será para ele frequente ocasião de desenvolvimento físico e moral, de que se beneficiará o ano inteiro. Sede, contudo, exigente não apenas quanto ao ambiente educativo da colônia, mas, sobretudo, no que toca à sua atmosfera espiritual. Uma colônia de férias, de espírito francamente cristão, é oportunidade tão fecunda para viver efetivamente uma vida em cristandade que não devemos recusar, o que significa um benefício para nossos filhos. O esporte se reveste atualmente, e isso é um grande bem, de uma atração prestigiosa para a maioria das crianças. Há, no entanto, esporte e esporte. É bom precaver-se, sobretudo no período da adolescência, em que a criança depressa se fatiga, de estimulá-la ao esporte de competição, no qual ela se arrisca pelo desejo de vencer a ultrapassar os limites da prudência. O esporte só é aconselhável se, paralelamente, a criança assegurar o seu equilíbrio físico pela ginástica racional e se, de outra parte, exercita-se sob controle médico. Uma recomendação que talvez não seja de todo inútil. O jogo deve comportar, mesmo para a criança crescida, uma recompensa em si, e o fair play, ou seja, a observância conscienciosa da disciplina do jogo. A arte de saber perder tão bem quanto ganhar constitui um verdadeiro enriquecimento moral. É de lamentar-se que o jogo seja estimulado pela isca de um ganho qualquer. Normalmente, os jogos a dinheiro devem ser proscritos. A leitura para as crianças deve ser cuidadosamente escolhida. É necessário proibir deliberadamente não só as obras de moralidade duvidosa, como é óbvio, mas tudo quanto possa impressionar de modo demasiado intenso a imaginação infantil, particularmente as narrações de crimes, de torturas, os romances policiais, as aventuras de gangsters. Em primeiro lugar, essas narrativas em cores fortes contribuem para falsear o julgamento e a imaginação dos jovens leitores. Por outro lado, a hipótese não é imaginária. Podem criar um mundo fictício no qual a criança se mova fora de toda a realidade, esperando conseguir realizar por si mesma as aventuras que lhe enchem o coração e o espírito. Há atualmente um grande número de revistas ilustradas para as crianças. Nem todas contribuem de modo igual para uma boa formação. Algumas mesmo constituem autêntico veneno. Outras são de uma indigência intelectual que chega a embrutecer. Não mandemos nossos filhos comprar indiscriminadamente essas publicações nas bancas. Uma vez que há revistas ilustradas cristãs, assinemos algumas para os nossos filhos. Com isto, evitaremos que eles se vejam tentados a comprar não se sabe o que e como. Que pensar do cinema em relação às crianças? O cinema constitui uma excepcional força de fascinação e pode servir com a mesma facilidade tanto às melhores como às piores causas. Do ponto de vista educativo, pode ser para a criança um instrumento precioso de distração e instrução. Filmes documentários, filmes de viagens, filmes calcados sobre histórias. Mas o cinema pode ser também extremamente perigoso, porque a maioria dos filmes de hoje não são feitos para as crianças. Os grandes filmes de emoção e aventuras assestam verdadeiros golpes de imagens nos cérebros jovens que se atordoam com tantos choques repetidos. As imagens são o veículo de uma carga afetiva ou sentimental. Sua multiplicidade superpõe ao mundo real um mundo fictício, artificial, que ameaça desequilibrar a criança, retirando-lhe o senso da realidade numa fase em que justamente mais precisa adquiri-lo.
Por outro lado, sendo muito sugestionável, a criança tende a reproduzir as cenas que vê desenrolar-se na tela. E quando são sentimentais ou equívocas, é fácil imaginar até onde isso pode chegar. Tem-se observado que o abuso do cinema determina na criança o enfraquecimento da memória, da atenção e, de modo geral, do pensamento pessoal. O cinema, enfim, sobretudo se a criança tem um hábito de frequentá-lo, determina uma espécie de embriaguez e cria uma necessidade fictícia a um ponto que já se pode dizer que ele é o ópio da criança. Por conseguinte, fora das sessões especialmente reservadas às crianças, nas quais a escolha dos filmes será determinada pelo seu caráter instrutivo ou calmante, o cinema é contraindicado habitualmente para os jovens. Na hora atual, o cinema constitui uma tal força e exerce uma tal influência que não basta que dele preservemos a criança. À proporção que esta cresce, será bom ensinar-lhe a escolher os seus filmes, a fim de que possa vê-los com um espírito crítico alerta. O filme discutido em família, entre pais e filhos já desenvolvidos, oferece ocasião feliz de colocar as coisas nos devidos lugares, o que alarga os horizontes e contribui para a formação do julgamento. O rádio, e com maiores razões a televisão, devem ser objeto da vigilância dos pais, e ainda aqui, da educação do julgamento crítico. Há emissões sadias e por vezes mesmo muito educativas. Algumas não fazem mais do que distrair, mas há por desgraça as que embrutecem e mesmo envilecem. Vale então lembrar que viver é escolher, e que é nessas opções que se revela a qualidade de uma alma.